Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Opção, finalizando mais um trabalho aqui da nossa equipe e falar um pouquinho do que foi esse jogo. O Flamengo venceu, placar elástico, um placar com 4 gols de diferença, e os gols foram marcados pelo Bruno Henrique, pelo Léo Pereira, Pedro e por último o Vitor Hugo. Gostei da equipe do Flamengo, a forma como a equipe se apresentou no campo de jogo. Aquela vontade, aquela ganância pela posse de bola, isso é importante. E o time muito solto na partida, jogando na vertical. E o Bruno Henrique hoje, na minha opinião, foi o dono do jogo. O Bruno Henrique voltou e voltou produzindo muito. Relembrando o Bruno Henrique dos velhos tempos. Eu me arrisco a dizer o seguinte: o Bruno Henrique, a forma como ele vem jogando, ele jogou hoje, não vem jogando, porque ele recomeçou timidamente. É natural, um processo de uma recuperação longa, de um ano que ele ficou submetido a uma cirurgia altamente complexa. Coloca em dúvida em todos nós, será que o Bruno Henrique vai recuperar sua melhor condição? E hoje ficou provado, eu não tenho dúvida. E a atuação dele foi de gala, a participação dele, voltando a ser aquele Bruno Henrique daquelas arrancadas lindas, maravilhosas, jogando na vertical, e foi coroado com gol. E cada gol que o Bruno Henrique faz é uma festa. Então hoje o dia foi dele, eu tenho que me render como profissional da imprensa, a bela atuação do Bruno Henrique. E que venham mais, porque o grande reforço do Flamengo, eu fiquei analisando qual será o grande reforço nessa janela. Na minha opinião, vai ser o Bruno Henrique, eu não tenho dúvida disso. Porque ele mesmo havia dado uma declaração, nessa declaração ele disse: eu estou bem, eu estou bem. Alguns jogos nós vimos do Bruno Henrique e ele não estava com tempo de bola. Natural, poxa, é natural. A confiança em si próprio. Isso é a cada dia que vai acontecer. E São Paulo não estava o colocando. E hoje ele teve a oportunidade de sair de início. E foi quase até o final do jogo. Saiu um pouquinho antes do jogo concluir, terminar, para ele ser exaltado pelos torcedores. Os torcedores adoram o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um ídolo da nação rubro-negra. Então a atuação dele merece destaque. Por isso que eu dediquei esse momento para falar do Bruno Henrique. Mas o time como um todo foi muito bem. Eu gostei. Que eles vão falar assim, não, mas muitos falarão, mas o time do Alcas é fraco. O time que joga Libertadores, a gente não pode atribuir a fraqueza, dizer que é tão fraco assim. Claro, tecnicamente não se compara ao Flamengo, mas é time que tem uma qualidade. É time que, se você não estiver bem na partida, não se impuser, você pode ser surpreendido. Você tem que, na Libertadores, você joga com bom preparo físico, bom condicionamento, aí a técnica sobressai. Então foi o que aconteceu hoje. E não foi um jogo ali apenas para cumprir tabela. O Flamengo mostrou vontade de ganhar, a ambição, a disputa da posse de bola. Então foi uma vitória merecida. O Flamengo está de parabéns. E eu não coaduno com aqueles que têm esse pensamento, que para mim é um pensamento que não corresponde à realidade dos fatos. No futebol, às vezes você pega um adversário tecnicamente mais fraco, mas um adversário que tem brilho, um adversário que luta. O Alcas jogou bem, jogou na bola, não partiu para a violência, e o Flamengo foi superior. Por isso essa vitória é elástica. A jornada agora, ela continua, e agora a fase da Libertadores, ela se torna mais complexa. Por que ela se torna mais complexa? Porque agora é a fase do mata-mata. São 2 jogos, 2 partidas que acontecem. O Flamengo ficou em segundo no seu grupo, e nós vamos agora aguardar o sorteio. O Racing venceu também no Blense, e o Flamengo
venceu a equipe do Alcas. Nublense ficou em terceiro lugar, portanto, no grupo, e vai seguir adiante na Sul-Americana. Então, o Flamengo agora tem que aguardar o desfecho de algumas contratações. Algumas já aconteceram, Luiz Araújo, Agostinho Rossi, que vão reforçar o elenco, vão dar encorpamento a esse elenco. Tem o Alan, que as tratativas estão bem encaminhadas. Em breve será anunciado o jogador do Fla. Então são 3 reforços, a meu ver, de muito valor. O Flamengo precisa de plantel, especialmente nessa fase agora, em que vai ter mata-mata da Copa do Brasil, semana que vem, em que nós vamos ter também a fase de mata-mata, a oitava já é uma fase de mata-mata, da Libertadores. E o Flamengo não vai parar nessas contratações. Existem outros interesses em outras posições, isso aí é com a diretoria. Então o Flamengo começou muito mal no início do ano, a temporada, o semestre está acabando. E o Flamengo, historicamente, quando vem a janela de transferência que ele se reforça, aí que vem os títulos. Tomara que o raio bata nessa mesma tecla, nesse mesmo lugar, nesse ponto comum que aconteceu das belas conquistas do Fla, que sempre foram reflexo das contratações nessa fase da abertura da janela de transferência do exterior. Então é isso, bela vitória. O torcedor sai aqui radiante de alegria, festejando. E a saga continua, a luta continua. O Flamengo agora vai vira a página e vai jogar agora contra a forte equipe do Fortaleza. É um belíssimo time. Portanto, nós encerramos aqui o nosso conteúdo, mandando aquele abraço para todos vocês da nossa Rádio Opção. Aquele carinho especial que a gente também nutre pelo nosso diretor, Marcelo Melo. Nosso cordial boa noite. Então a gente encerra aqui o nosso conteúdo. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.